Gloria a Dios. Aleluya. Boa noite, irmãos. Cumprimento com a paz de Deus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom e maravilhoso. Amém? Vamos estar procurando outra Bíblia, o livro de Filipenses. Livro de Filipenses. Vamos a dar inicio a este servicio y pedimos al Espíritu Santo que tome el control y el dominio de este servicio. Amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, lo vamos a estar leyendo hasta 18. Vemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, con revelación de su Santo Espíritu. Amén. Con la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce a sí mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seas irreprensible y sencillo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros todos. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a colocarlo sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a hacer un servicio diferente en el día de hoy, ¿tá? Vamos a aprender una cosita nueva hoy. El Espíritu Santo me ministró para hacerlo aquí. Para eso, amén. Para avivarnos un poco. Vamos a avivarnos. Vamos a avivar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a aprender una cosita nueva hoy. Amén. Por ejemplo, yo voy a hablar quién vive y usted me va a hablar vive Cristo. Amén. O sea, yo falo así. ¿Quién vive? Y usted fala Cristo vive. ¿Me está entendiendo? Otra más. Yo voy a decir a su nombre. A su nombre y usted va a decir ¿quién vive? A su nombre, ¿quién vive? Y usted responde Cristo vive. Amén. Vamos a intentarlo. Y a su nombre, ¿quién vive? Cristo vive. Y a su nombre, ¿quién vive? Cristo vive. Amén. Ahí va, se va queriendo, lo podemos hacer un poco mejor. Vamos a hacer un poquito mejor. Amén. ¿Quién vive? Cristo vive. Y a su nombre. Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Ahí vamos. Se ve que quiere, poco a poco. Vamos a intentar otra vez. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a avivarlo un poquito, hermano. La Biblia, terminamos de leer una palabra ahora que dice regocijado. Tenemos que estar gozados, contentos cuando venimos a la casa de Dios. Amén.
perecedero. Amén. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo Y vive. si Cristo vive, Nós também nosotros vivemos. también vivimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo por última vez. Primera y última vez. Que lo podemos hacer mucho mejor. Y a su nombre. ¿Quién vive? Ay, Dios mío. Ahí quedamos. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo Y vive. si Cristo vive, Nós também vivemos. nosotros también vivimos, amén. Por la misericordia y la gracia de Dios que permitió en este día un día más de vida para nosotros y permitió que viniéramos esta noche para glorificar y exaltar su santo nombre, amén. Vamos a estar orando a Dios para darle la bienvenida primeramente al Espíritu Santo y tome el control y el dominio de este servicio, amén. Padre Dios amado Jesús, Señor, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Oh Rey amado Jesús, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios de lo imposible, Padre, Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos aquí, Señor. Señor, cuando tenemos otra lengua, Dios mío, Señor. Cuando hay un portugués y un español, Dios mío, Padre, Señor. Yo te pido, Dios mío, Padre, que abra sus oídos espirituales, Padre. Abre sus oídos espirituales, Padre, Señor. Que ellos puedan entender nuestra lengua, Padre. Que ellos puedan discernir, Padre, Dios mío, lo que tú quieres hacer en este lugar, Señor. Lo que tú quieres hacer, Dios mío. Señor, que sea tu espíritu, Señor, reventando, quebrando, Señor, todo obstáculo, toda cadena, Señor, todo yugo de esclavitud, Señor, sea desarraigado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Ahora, Señor, reprendemos y echamos fuera, Dios mío, todo hombre fuerte, todo gigante, todo principado, toda potestad, Dios mío, que quiera venir en contra, Señor, de este lugar, en contra del servicio, en contra, Señor, de los pastores de este lugar, Señor. Que haya tierra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. La sangre de Cristo, Señor, nos arropa en esta noche, Dios mío, Padre, Señor. Toma el control, Padre, de los lugares. Toma el control, Dios mío, Señor, de lo que vayamos a hacer, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en este lugar, Señor. Que se esté glorificándose de una manera especial y sobrenatural en cada uno de nosotros, Padre, Señor. Señor, el que esté doente, el que esté esperando un milagro, Padre, haz tu voluntad sobre la vida de ellos, Dios mío, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, tu poderío, que ellos puedan ver tu gracia, Dios mío, Señor. Que ellos puedan olear, Señor, lo que tú quieres hacer en la vida de ellos, en su familia, en sus vecinos, en los amigos, Dios mío, y aún en el trabajo, Padre amado Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y a su nombre, quien vive, Cristo vive. Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Ríndele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluia. Glórias a Jesus. O Espírito Santo é lindo, amém? Eu ia pedir para ele fazer isso, eu ia pedir para ele ensinar para a igreja e eu acabei na correria, esqueci de pedir e sem pedir ele fez. Depois a gente vai ensaiar de novo e todo mundo vai pegar, amém? Glórias a Deus. Nós queremos começar esse culto adorando a Deus pela sua tremenda graça que tem nos alcançado. Eu falava ontem à noite lá em Tijucas que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Nós só não somos destruídos porque Deus é fogo consumidor, por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, por causa dessa tremenda graça que nos alcançou. E nós queremos começar esse culto louvando a Deus por essa maravilhosa graça. Sorte é o meu amado.
Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno, digno, digno. Ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque, mesmo sem merecer, Ele escolheu tomar o nosso lugar. Aleluia. Ontem eu ministrava lá em Tijucas. Salmo de número 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Nós temos que estar sempre apresentando a Deus cânticos novos. E embora que Deus espera que a gente possa ser capaz de produzir um cântico espontâneo, que brote da nossa alma, do nosso coração, de tempos em tempos é nossa responsabilidade apresentar cânticos novos ao Senhor. E essa canção que a gente vai estar cantando, ela fala daquela mulher que foi pega em flagrante adultério e levaram até Jesus para ser apedrejada e perguntaram: Senhor, a lei manda apedrejar, e o que o Senhor diz? E Jesus, escrevendo na areia, ele se levanta e ele diz: se alguém aqui não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Esse foi um dos assuntos que a gente conversou ontem na reunião dos pastores aqui em Canelinha. Quem é digno de subir nesse altar? Quem é digno de pegar o microfone para falar na igreja? Ninguém é digno. Não tem nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta, por mais santo que seja, que é digno de subir aqui, de usar um microfone, de fazer qualquer coisa na igreja. Mas por causa do sangue de Jesus, que nos lava de todo o pecado, nós nos tornamos dignos. O sangue de Jesus nos habilita a servir. Como meu pai falou aqui na ceia do Senhor, todos podem tomar a ceia, todos são convidados para a ceia, porque quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue que nos lava de todo pecado. Obrigado pela tua graça que tem nos alcançado. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. É só por causa dela que nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar.
você chegou aqui nessa noite. Mas eu quero lembrar para você que o nosso Jesus, o meu Jesus, Ele não é, o nosso Deus não é um Senhor de cabelo branco, sentado num alto e sublime trono, com um pedaço de pau, esperando você pecar para te bater, para te punir, para te machucar. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. A palavra de Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te lembrar que o nosso Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor, e que nada pode nos separar do seu amor. Nem principados, nem potestades, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem anjos, nem criaturas, do presente ou do porvir, nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, não importa como você chegou nesse lugar, não importa quantos pecados você tenha cometido nesse período de férias, não importa quão sujo você esteja se sentindo nessa noite, a graça de Jesus te alcança, o amor dele te alcança. Nada pode nos separar do seu amor. Isso é graça. Ninguém merece. A palavra de Deus diz que todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia, meu irmão? Eram panos utilizados para esconder as feridas dos leprosos. Haviam panos que eram utilizados para esconder as feridas dos leprosos. E esses panos imundos eram chamados de trapos de imundícia. E a palavra de Deus diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. É só a graça, meu irmão. É só a graça. É por causa dessa graça que nós estamos aqui. E essa graça te alcança nessa noite. Aleluia. Receba do perdão, receba do amor, receba da misericórdia de Deus. Aleluia.
preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, oh, 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 oh. És tudo que eu preciso. Jesus, declare isso a Ele. Declare isso a Ele. Você precisa dele, declare. Tudo que eu preciso, Jesus. Oh, 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 oh. De ti preciso. De ti preciso. Glória a Deus. Palavra do Senhor lá em Atos, capítulo 20, versículo 33, diz assim: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos Pode se sabem, sentar, meus irmãos. vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Amém? Eu vou ler de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 34 em diante, diz assim: vós mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Aleluia. Nós vamos dar ao Senhor e devolver ao Senhor aquilo que Ele nos tem dado nessa hora. Nosso dízimo, nossa oferta, com alegria. Para que a obra do Senhor continue, para que a gente continue pagando aluguel, luz, água, enfim, continue ganhando vidas, continue, enfim, fazendo aquilo que precisa ser feito. Infelizmente, nós estamos aqui nessa terra e nós precisamos de dinheiro, né? Era muito bom se a gente não precisasse, se a gente pudesse viver sem ele. Mas a gente precisa, e a igreja também precisa. Mas, mais do que isso, mais do que bens que a gente possa dar ao Senhor, dar ao nosso próximo, como disse o apóstolo Paulo, ali ajudar o nosso companheiro, aqueles que estão fracos, repartir aquilo que nós temos. Ainda que nós fizermos tudo isso, nós temos que lembrar que o principal é que o Senhor vem. O principal é que o Senhor recebe. O principal é que o Senhor, Ele aceita as nossas ofertas como um cheiro suave. Quando você conversa com alguém da Umbanda, no centro de Macumba, você vai ver que eles cobram e cobram caro. E eles oferecem coisas para o inimigo fazer coisas. Nós, que somos do Senhor, às vezes a gente é menos prudente que os filhos das trevas. Que a gente vem para a casa do Senhor e nem pensa no que eu vou dar, no que eu posso trazer para o Senhor. Mas saiba que tudo que tu trouxer, materializando a tua fé, materializando o teu amor, materializando as tuas riquezas, o Senhor vai receber. O Senhor vai ver como um cheiro suave. Ele vai aceitar. E Ele vai aceitar principalmente o teu coração, aquilo que tu dá com o teu coração. É o nosso desprendimento. Porque mexeu no bolso, a gente mostra a nossa carnalidade, a nossa falta de fé,
a nossa incredulidade, que Deus pode suprir e devolver 100 vezes mais. Mostra, né? Mexeu no nosso bolso, mostra. Mas saiba que tudo que tu fizer para o Senhor não é em vão no Senhor. Ele não fica devendo nada para ninguém. Seja um copo de água que a gente servir para um dos pequeninos dele, a palavra diz que ele vai retribuir 100 vezes mais nessa vida e na vida vindoura. Amém? Eu tenho vivido e experimentado isso desde os meus 10 aninhos. Né? Cada vez que o Senhor pede algo maior, mais forte, a gente fica aí, né? Meu Deus, e agora? Mas o Senhor vai fazer. E Ele faz, Ele já fez na minha vida e vai fazer na tua vida também, não precisa se preocupar. Amém? Faça com alegria, com prazer, com adoração. Faça realmente entendendo que Jesus está vendo aquilo que você está fazendo. Amém? Pode colocar ali para mim, sogro, no meio. E nós vamos cantar justamente isso, que adianta a gente ter muita coisa, muita riqueza, todas as riquezas desse mundo, se a gente não puder ter o Senhor. Nós não temos nada sem Ele. Amém? Vamos ficar de pé enquanto a gente adora o Senhor com as ofertas, vamos adorar também a Ele com essa canção. Aqui nesse altar, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, a prosperidade do Senhor sobre cada casa, cada família, Senhor, porque é tua promessa, porque está na tua palavra, e nós reivindicamos, Senhor, as janelas do céu se abrindo essa noite, Pai, sobre cada família,
aquilo que está trancado, Senhor, aquela janela que está trancada, que o Senhor possa abrir sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Para que haja mantimento aqui na casa do Senhor e para que haja suprimento na casa de cada servo teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Podem sentar, irmãos. Amém. A Vera vai estar com as crianças hoje. Vamos chamar as crianças para frente, então. O Abner e o Abmael cresceu um pouquinho mais. Aleluia. A pastora Patrícia ora abençoando as crianças. A Vera? Amém. Pai, nós queremos te agradecer a Deus por mais esse momento que na tua presença, nossas crianças aqui, a Deus, eles são teus, né, Pai? Assim seja, Pai, da tua vontade, que eles sejam, Pai, uma crianças obedientes na escola, obedientes aos seus pais, obedientes na escolinha, na salinha, né, com a prof, e que a gente possa fazer um trabalho bem, Pai, com eles, ensinando, começando pelo Espírito Santo, né? Então, que seja a sua vontade. Amém? Glórias a Jesus, amém, amados? A seu nome? Eu vou gravar. Glórias a Deus. Os irmãos da Venezuela estão acordados, né? Estão acordados, né? Glórias a Deus, amém? Aleluia. Amados, algo que a gente costuma fazer sempre é chamar sempre os aniversariantes do mês, né? Então, como essa semana teve gente de aniversário aqui, a gente vai chamar, se tiver alguém aqui do aniversariante do mês de dezembro que não recebeu oração, e tiver alguém de janeiro que fez aniversário até o dia de hoje, né? Vem para frente, né? O irmão Anderson, eu sei que fez aniversário. Se tiver mais algum aniversariante de janeiro ou dezembro também que não recebeu oração, nós vamos estar orando agora. Amém? Só o Anderson? Tem mais ninguém? Glórias a Deus. Vamos orar pelo Anderson então. O Anderson já está, quantos anos está caminhando com a gente, Anderson? 4, 5? 5 anos já, irmãos. 5 anos já está caminhando com a gente, né? E ele, ano passado, foi contemplado com essas duas bênçãos, né? Recebeu a honra dupla, o Abner e o Abmael. E a vida dele virou de cabeça para baixo, mas agora ele já está dando conta, Eu não estou orando pela vida. Tem mais um irmão ali, qual é o nome dele mesmo? Qual que é o nome dele, Azul? Carlos. Irmão Carlos, né? Vocês viram que ele está escolhendo um time bom para torcer, né? É o rubro-negro. Graças a Deus não é mais sofredor, que ano passado foi campeão brasileiro. Amém? A gente vai estar orando então pelo Carlos, né? E pelo Anderson. Amém? Vamos estender as nossas mãos aqui para aqui do ladinho dele, na direção deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido ao Anderson e ao Carlos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a tua graça tem alcançado a vida deles, Pai. Obrigado porque o Senhor é quem nos escolheu, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem usado a vida do Anderson, assim como vai usar também a vida do Carlos, Pai. Nós abençoamos a vida deles, declaramos votos de paz, de prosperidade, de bênçãos, sem medida sobre a vida deles. Que o Senhor os guarde de todo mal, que o Senhor os guie pelas veredas da tua justiça e que o Senhor os complete a grande obra que o Senhor começou na vida desses teus filhos, Pai. Na qual nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades
Deus abençoe. Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus. Jesus é bom, amém? Amados, eu queria contar para vocês em primeira mão uma boa notícia. Deus colocou no nosso coração de confeccionar uma placa para a gente colocar lá na entrada da rua, né? Para sinalizar que tem uma igreja aqui. E Deus é tão bom que Ele vai dirigindo tudo, né? Eu cheguei ali essa semana, no começo da rua, já encontrei o dono do terreno. O dono do terreno disse que pode colocar, já tinha uma placa aqui antes, não tem problema nenhum. Se quiser ir lá na prefeitura falar, pode, mas já pode dizer para a prefeitura que é o dono do terreno que está autorizando. Então, ninguém é mais poderoso que o dono do terreno. Então, se o dono do terreno já liberou, né? E Deus é tão bom que essa semana a gente começou a fazer alguns orçamentos. E o orçamento, irmão, é assim, né? Uma bênção, né? Mas Deus é bom que nós recebemos um convite, eu e a pastora Patrícia, para essa semana adorar a Deus lá no Ministério Casa do Pai, o pastor Maclodes, e eles estão fazendo a Semana das Primícias, né? Estão fazendo culto todos os dias, e no final do culto a gente foi comer um lanche juntos, e ali conversa vai, conversa vem, a gente conversa de tudo, né? Eu estava falando para eles que do nosso desejo, né, de colocar uma placa no começo da rua, e o pastor Maclodes, eu tenho uma placa para doar para vocês, né? Pode vir pegar a nossa placa, que eu não vou usar mais, a gente vai fazer outra coisa aqui, vamos fazer um letreiro na igreja, então pode vir pegar a placa. Essas placas são caras. A que eu estava fazendo o orçamento era R$ 2.800, e essa é maior do que aquela, só que essa é de graça. Amém? A gente vai pagar só a manutenção, a gente tem que trocar a lona dela, né? Mas ganhamos uma placa, então você pode dar um aplauso a Jesus. Glórias a Deus. Se tiver algum irmão da igreja, né, que souber, a gente vai precisar de um caminhão ou de um carro para poder buscar essa placa, né? Um carro comum não carrega, tem que ser um caminhão, um carro que tenha, né, traseira, né? Como é que chama? Carroceria. Então, se alguém souber, a gente vai precisar de algum irmão, alguém da igreja, né? Porque a gente não tem muitas despesas, para ir lá buscar essa placa. A gente não tem pressa, né? Mas quanto antes, vai ter que passar por uma reforma ainda, trocar a lona e tal, mas vai ficar pronto, né? Aí a gente chama o eletricista aí para ligar ela para nós. A gente provavelmente vai fazer com fotocélula, ela liga à noite e ela desliga, né? Com a claridade. E fica na parte da noite. Ou a gente pode botar um programador de horário, ela fica ligada em um determinado horário e desliga automático, né? É isso aí, a gente vai ver. Amém? Essa semana retomamos a célula. Amém? Amanhã então vamos retomar a célula dos homens, ali na casa do irmão Nunes. O pastor Cristiano não vai estar no primeiro dia, mas nós vamos encontrar alguém para nos substituir, né? Talvez o pastor Dalci vai nos ajudar, vamos ver como que vamos fazer aí. Ou chamar o irmão Jai, ou tem o irmão Jean também, não sei se ele pode pregar amanhã à noite. Vamos botar alguém aí para nos substituir, o pastor Cristiano não vai poder. Quarta-feira recomeçamos a nossa escola de líderes, ok? Nossos alunos aí, na escola de líderes não, escola de fundamentos, né? Quarta-feira, e a gente quer marcar para a próxima segunda-feira, sem ser essa segunda, outra segunda, é o dia de célula, mas a gente vai ver como que vai fazer. Se a gente vai manter a célula na próxima segunda, ou se a gente suspende, vamos ver, porque é o único dia que a pastora Patrícia tem folga, e a gente quer fazer uma reunião com todo mundo que quer servir, que quer ajudar na igreja. Pastor, eu quero servir, eu não quero ficar só sentado no banco não, eu quero botar a mão na massa. Então a gente vai fazer uma reunião com todo mundo, vamos chamar o pessoal de Tijucas também, de São João, vai ser uma reunião com todo mundo, a gente vai estar com certeza compartilhando uma palavra, e depois o Espírito Santo vai nos guiar, né? A gente precisa estar trazendo algumas direções aí para o ano de 2026, amém? Então já anote na sua agenda na próxima segunda-feira. Quarta-feira agora, a escola de fundamentos. A escola de fundamentos, para quem não sabe, das 7h30 até as 9 horas, às quartas-feiras aqui, de 15 em 15 dias, nós estamos estudando os fundamentos da fé. Então a gente usa uma apostila, as aulas são gravadas, quem não consegue vir pode escutar depois, né? Mas é uma direção que Deus nos deu.
A casa que é edificada sobre a areia, ela não aguenta a tempestade, não aguenta a enchente, então nós precisamos ser fundamentados na rocha. E isso dá trabalho, a gente precisa ser fortalecido, fundamentado na palavra, né? E felizes aqueles que podem vir, né? Claro, nem todos podem vir, mas quem puder vir, venha. As aulas são gratuitas, nós não cobramos, né? Não tem custo. E se acontecer quem não pode vir, dá para ouvir depois a gravação, tá? A gravação fica no canal do YouTube do Pastor Christian. A gente divide a aula de 1h30 em 2 aulas de 45 minutos e a gente coloca o áudio no canal do YouTube do Pastor Christian Zunino. Amém?